certas. Vamos para do Cruzeiro, como é que foi no mercado. O Cruzeiro contratou o goleiro Matheus Cunha, o Gerson, todo mundo sabe, meio de campo veio do Zenit da Rússia, o Vídea Real, atacante, e o Chico da Costa, atacante, também veio do Mirassol. O Chico foi a grande surpresa, né? Mas o grande nome da janela do futebol brasileiro é o Gerson. O Gerson foi o maior investimento do Cruzeiro. 168 milhões, a maior contratação da história do futebol brasileiro. E abre um leque de possibilidades, né? Ele pode jogar de terceiro homem de meio, né? Onde o Christian normalmente joga. Pode jogar de volante, Lucas Romero, Lucas Silva. Pode ser até um reserva para o Matheus Pereira. Mas acho que vão jogar os dois juntos. Então o Gerson daqui a pouco vai estar em condição. A ideia do Cruzeiro é estrear no clássico contra o Atlético. Janeiro, né? Então acho que vai ser um cara que vai agregar muito, vai dar ao Tite muita possibilidade, né? O Tite gosta muito do Gerson, trabalharam bem no Flamengo. E o Tite vai ter à disposição outro camarada. Vamos botar a Luciense no papo na Toca da Raposa, porque além do Gerson, uma renovação de peso. Caio Jorge vai fazer o K por muito mais tempo ainda no Cruzeiro, Lud? Conta pra gente, boa tarde. Ei, meus amigos, muito boa tarde pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente. Olha, se depender do Cruzeiro, Caio Jorge faz esse K por aqui por muito tempo, velho. Veio a assinatura nessa renovação de contrato que agora vai até o fim de 2030. É o máximo de tempo permitido por lei de permanência, de extensão de contrato. Inicialmente o contrato do KJ ia até o fim de 2028 e agora então até o fim de 2030 com uma multa rescisória que permaneceu ali na casa dos 100 milhões de euros. E aí, hoje também teremos a apresentação do Chico da Costa, que está começando agora aqui na Toca da Raposa, atacante que veio do Mirassol. E daqui a pouco, um pouquinho mais tarde, vai ter um treino. E aí vocês estavam falando do Gerson, né? Vai treinar pela primeira vez aqui, vai iniciar essas atividades. E por falar em primeira vez, no jogo desse final de semana teve um monte de episódios inéditos. Vai começar o Campeonato Mineiro, a primeira rodada. E tá aí a grande estrela. Foi a primeira sensação do Gerson com a camisa do Cruzeiro diante da torcida no Mineirão. A primeira vez de Tite à beira do gramado como técnico do Cruzeiro. Tomara que eu seja feliz no Cruzeiro e que possa fazer um grande trabalho. O primeiro jogo do Danilo como treinador de um time profissional, logo diante do antigo professor Tite. Matando a saudade de uma parceria que deu muitos frutos para o Corinthians. Não é fácil jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, camisa pesada. A primeira bola na rede do Campeonato Mineiro, que pintou logo aos 5 minutos. O primeiro golaço também. 1 para o Pouso Alegre, 0 para o Cruzeiro. Cara, a emoção tá muito grande. Era a primeira experiência do goleiro Anderson no futebol mineiro. Antes de chegar ao Pouso Alegre, ele fez carreira em clubes do sul do país. E que noite teve o Anderson, tá? O seu Anderson veio jogar bola hoje, hein, goleirão? Poxa, mais uma boa intervenção. No Mineirão, foi também a primeira vitória do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro em toda a história. E para coroar o resultado inédito, teve esse golaço do Gabriel Tota. Chutaço! A bola pegando no travessão antes de entrar! A gente conseguiu provar dentro de campo, né? Quando começou o campeonato, e começar com o pé direito é mais importante. Pro Cruzeiro, o primeiro gol do Mineiro foi o primeiro também da carreira do jovem Cauã Prates, de 18 aninhos, com a primeira assistência do Cauã Batistella, outro de 18 anos. E logo, adivinha, na primeira oportunidade que teve no time de cima. O Cauã Prates mergulhou, a bola passou pelo Matheus Nunes e foi parar dentro do gol. A primeira impressão pode não ter sido positiva. Derrota por 2-1 em casa, mas é aquilo, né? Depois que passa o nervosismo da primeira vez, a tendência é melhorar. Chateado sim pelo resultado, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando.
E só 2 atualizações físicas, o Batistella teve um estiramento no joelho esquerdo e o Matheus Henrique teve uma contratura na panturrilha esquerda. Não devem ser tempos longos de recuperação. É uma pena pelo Matheus Henrique, né? Que no ano passado já sofreu muito com lesão, tomara que seja curtinha pra ele estar à disposição pro time principal. Você viu, o Tite falou, né, que o resultado foi ruim, mas parece que ele tá convicto em dar uma segurada mesmo nos titulares. Planejamento. O Cruzeiro voltou um pouquinho mais tarde em relação ao Atlético, porque prolongou um pouco mais pela disputa da Copa do Brasil. Acho que foi uma estreia, como o Tite disse, o resultado não foi bom. Mas ninguém no grupo ganhou, então também não foi um grande problema em termos de classificação. Mas eu acho que pra quarta, talvez temperar um pouquinho o time, colocar com jogadores um pouquinho mais de peso. Quarta, o Cruzeiro joga aqui na Globo, inclusive, jogo em Uberlândia contra o Tombense. Eu acho que pode ser algo que tá passando pela cabeça do Tite, mas a prioridade é a questão física. É ter todo mundo bem pra reta final do mês, que tem brasileiro, tem clássico com o Atlético, a coisa vai ficar mais pesada. Calendário cheio. É isso. Dos times da capital, quem deu orgulho foi o América, venceu o Atlético. O gão nos braços do povo celeste. Vai começar a temporada 2026 e o coração desse cruzeirense aqui tá que não se aguenta. Só alegria, né? Eu trouxe a família hoje, meus meninos, pra ver aí. Nunca vieram no estádio. Nunca vieram? Nunca. Rodrigo, 10 anos aí. Rafaelzinho aqui, de 7. Nunca vieram, primeira vez. Muito feliz, ansioso pra começar o jogo e ver os jogadores jogando bem. E eu quero que o Cruzeiro ganhe hoje. Não, hoje é no mínimo 3-0. E vai ter gol de quem? Vamos falar aqui de quem? Gol de quem vai ter gol? Gol de quem? Gol de quem vai ter? Kaique? Kenji. E o Fernando, entra hoje? Tem que entrar, né? Tava metendo 2 jogos, 2 gols, mas tem que parar de revoar, né? Eu tava voando com o João Pedro lá. Não cagueta, mano. Não cagueta, mano. Sabia, por isso que ele caiu. Não cagueta, mano. Deixa os meninos. Craque de bola. Deixa os meninos. Anos 90, mano. Anos 90. Os caras viravam a noite. Renato Gaúcho, Romário, Edmundo. Os caras revoavam e brocavam em campo. É raiz, mano. Não, então, ele já tá, pegando as raízes antigos, agora tem que dar uma oportunidade. Você é um X9 do caramba, hein, pai? Cruzeiro e Pouso Alegre hoje, mas tem uma temporada imensa pela frente. Como é que o coração tá? Está bem confiante, tá bem só alegre, que hoje vai dar Cruzeiro e sempre vai ser só Cruzeiro. Cruzeiro! Falar porque 35 mil pessoas no Mineirão para ver os meninos, dar apoio para essa garotada. Evidentemente que ninguém gosta de perder, mas faço aqui jus às palavras do Fael que nessa primeira rodada você tem que dar apoio para a galera. Não pode acontecer jogadas como essa, sem dúvida nenhuma, mas o que eu gostei de ver foi que os meninos, por exemplo, eles mantiveram o posicionamento que o Tite exigiu, mantiveram, por exemplo, as linhas altas, apertaram o time do Pouso Alegre, que já vinha treinando há 1 mês e meio. Claro que é muito disparado a diferença de qualidade das duas equipes, mas daqui a pouquinho, ali quando estiver mostrando para vocês ali os melhores momentos, eu vou falar melhor sobre isso, porque agora o Leopoldo Siqueira tem uma dica importante para você. Daqui a pouquinho, mas... Tinha tudo para ser festa. Mineirão com bom público, estreia do Tite, apresentação do Meia Gerson com a torcida. Mas em campo, a garotada não conseguiu manter a festa. Com 6 jogadores, com idade menor do que 21 anos. No time titular, a equipe celeste tropeçou logo na estreia da temporada. Não dá pra pegar a temporada e esse jogo servir de base pro resto da temporada, né? A gente tem uma equipe muito forte, é muito importante colocar os meninos da base pra rodar mesmo. E é isso, cara, a experiência não é uma derrota que a gente esperaria, não é uma derrota que a gente esperava. Eu acho que isso é normal. Na verdade, eu percebi que alguns estavam muito nervosos. Você vê que o jeito de dominar a bola, o jeito de tocar, eles estavam muito nervosos. Isso acontece com qualquer um de nós. Quando a gente tem um desafio muito grande pela frente, a gente fica nervoso. E nem demorou muito para o Pouso Alegre abrir o caminho da vitória. No primeiro tempo, logo aos 5 minutos, Alexandre Pena acertou um bonito chute no canto alto do goleiro Otávio. Na segunda etapa, aos 10 minutos, Gabriel Tota acertou uma bomba, sem chance para o goleiro celeste. Em muitos momentos eu também pensei em desistir, mas graças a Deus eu tive resiliência, procurei meios para trabalhar, joguei a Kings League também, futebol amador, trabalhei de motoboy, vendo de joia, mas graças a Deus eu pude dar a volta por cima e tá aqui no Mineirão aqui fazendo aquilo que eu amo. As principais chances de gols do Cruzeiro foram com o Ryan Leles. Nesse lance, o goleiro Anderson defendeu o chute do atacante e no rebote espalmou essa pancada
pancada do Cauã Moraes. Caian também parou no goleiro do Pousão nesse chute no canto. Mas foi o lateral esquerdo Cauã Prates quem fez o único gol da Raposa nos acréscimos, depois da assistência de Cauã Batistella. Mesmo com mais de 35 mil torcedores, o Cruzeiro não conseguiu virar. E o Pouso Alegre emplacou a primeira vitória no histórico do confronto aqui no Mineirão. Um time que muita gente nunca jogou junto, mas eu achei que a gente errou um pouco além da conta. Acho que a gente podia ter controlado mais a ansiedade, ter concentrado mais, mas isso faz parte, é o primeiro jogo da temporada, não tem nada perdido ainda, a gente tem um brilhante futuro pela frente ainda com o professor, a gente confia muito no trabalho dele também. Inoportuno da minha parte falar que vai voltar os atletas em função de ter tido um mau resultado, sabe? Eu tenho que analisar por vezes o desempenho individual dos garotos. E não fazer o seguinte, ó, jogou mal uma vez, tu já retira, não se forma atleta assim. Perfeito, Tite. Porque todos os anos a gente fala assim, vamos dar minutagem para os meninos, vamos dar rodagem para os meninos e tal. E aí, quando acontece algum tropeço, ninguém gosta de perder, evidentemente, a gente faz essa cobrança sobre eles. Daqui a pouco eu falo melhor sobre o jogo, porque eu quero dar primeiro o meu orgulho à minha torcida celeste, que no primeiro jogo do Campeonato Mineiro, sabendo que eram os meninos da base, foi lá para apoiar essa garotada com 35 mil pessoas no Mineirão. Meu primeiro grande amor, parabéns à minha torcida, que já começa o ano muito bem. E para os meninos, tranquilidade e como o Tite falou, vamos ter paciência com a garotada, porque vai usar muito eles esse ano e no Campeonato Mineiro ainda. E o que aconteceu na arena? E agora a gente já está vendo aí o Mineirão com 35.739 pagantes na estreia do time. Gostou, Hugão? Leopoldo Siqueira, perder nunca é bom, né? Mas eu fui para o estádio principalmente para ver como era a condição desses meninos no time profissional. Como o Fael mesmo falou, a galera entra com certo nervosismo e talvez por isso o Pouso Alegre tenha já de cara feito esse gol no início da partida aí. O que eu percebi bastante foi o Ryan Leles chamando a responsabilidade para ele, o Fernando, quando entrou no segundo tempo, chamando a responsabilidade, o Batistella mostrando muito jogo também, Cauã Prates, que o ano passado foi muito usado, ele também mostrando uma certa liderança, o Rian Guilherme, né, tentando também ali sempre participar demais, mas principalmente o que eu percebi dos meninos foi responsabilidade na hora que eles colocavam, por exemplo, as ideias que o Tite orientava eles em campo. Toda hora o Tite tentava fazer uma mudança, tentava fazer alguma transição, mudança de posicionamento. Os garotos entendiam rápido e por isso a gente conseguiu ter muitas finalizações. Não fosse o goleiro, salvo engano, do Pouso Alegre, talvez o Cruzeiro tivesse saído até com um resultado melhor dessa partida. Muita finalização, mas aí também eu tenho que cobrar dos marmanjos também, que vão dar esse vacilo aí aí não tem como cobrar do Otávio também. Mas olha o jogador que foi tomado. Ele já vira o corpo olhando para o goleiro do Cruzeiro. Achei ele muito inteligente. Foi. Inclusive, tem que dar muita moral mesmo para esses meninos. Eu repetiria, inclusive, essa mesma escalação no jogo de quarta-feira e depois tentaria correr atrás, Leopoldo Siqueira. Mas o que eu percebi foi exatamente isso. Essa responsabilidade dos jogadores do Cruzeiro, muito jovens, eles sempre respeitando a filosofia de trabalho do Tite. É absolutamente normal que eles sintam isso. O Pouso Alegre já tinha um certo entrosamento, vinha treinando há mais tempo. E aí, olha essa finalização do Fernando. O Fernando entrou e entrou muito bem. Cauã Batistella bate esse escanteio, o Cauã Prates, nosso lateral esquerdo, finaliza com esse gol aí. Apenas dando uma informação para a galera, o Cruzeiro acabou de fazer 2-1 em cima do Meia-Noite e agora está ganhando a partida lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Leopoldo Siqueira. Maravilha, Hugão. Você está vendo aí as imagens do Reinaldo Pereira. Já mais informando direto ao vivo da Toca da Raposa 2, Lauro Lopes, com informações importantes direto do coração celeste. Fala, Lauro. Fala, Léo, muito boa tarde a você, aos amigos da bancada, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte. Pois é, daqui a pouquinho, por volta de 1h da tarde, tem a apresentação oficial de mais um reforço celeste, o atacante Chico da Costa, de 30 anos. Ele pertencia ao Cerro Portenho, mas disputou o último campeonato brasileiro pelo Mirassol, marcando 6 gols em 20 partidas. Um pedido direto do técnico Tite, por conta das características do jogador, aquele atacante que tem mais presença diária. Ele assinou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, jogou por vários clubes no
Brasil, de menor expressão, e teve uma carreira também em alguns países, né? Passando pelo Paraguai, México e também pela Bolívia. Então agora está chegando ao Cruzeiro e tem a difícil missão de disputar uma vaga no ataque celeste e principalmente com o Caio Jorge, o principal nome talvez, né, do ataque brasileiro nesse momento, jogador disputado pelo Flamengo, Cruzeiro, mas já disse que fica, tem até um novo contrato já registrado no BID pelo Cruzeiro. Chico da Costa então daqui a pouquinho sendo apresentado como novo reforço celeste aqui na Toca da Raposa, viu, Léo? Volto com você, grande abraço. Maravilha, Laulo Lopes aí no plantão da Toca. Já já o Gão vai comentar, Chico da Costa, Caio Jorge e tudo mais, porque agora, falando em 9...